hóstia que sangra. Um padre que não acreditava naquilo que fazia, mas ali Jesus fez seu coração bater de novo e sangrar para que todos, inclusive ele, acreditassem. O mais antigo e famoso milagre eucarístico da história aconteceu por volta do ano 700 em Lanciano. E hoje você vai conhecer essa história em detalhes. Vamos falar sobre o que aconteceu naquele mosteiro italiano há mais de 1200 anos, o que os estudos científicos revelaram e também desmentir algumas mentiras que circulam por aí. Eu pretendo com este vídeo inaugurar uma série sobre os milagres eucarísticos. Casos reais, documentados, analisados, onde o invisível se tornou carne. Hoje, começamos com Lanciano. As fontes utilizadas vão de pesquisas online, a vídeos documentais e também o livro Milagres Eucarísticos, da editora Minha Biblioteca Católica. Muitos já ouviram falar sobre o milagre de Lanciano, mas agora vamos relembrá-lo com calma e atenção. Por volta do ano 700 d.C., na pequena cidade de Lanciano, na Itália, havia um mosteiro dedicado a São Longino, o centurião que perfurou o lado de Cristo na cruz. Foi ali que algo sobrenatural aconteceu. Agora aqui, segundo relatos. Um dia, enquanto celebrava a Santa Missa, foi assaltado por dúvidas sobre a presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia. Após pronunciar as palavras de consagração sobre o pão e o vinho, viu de repente o pão transformar-se em carne e o vinho em sangue, diante dos seus olhos. Naquela época, as pessoas não tinham o costume de registrar tudo nos mínimos detalhes, como fazemos hoje. Por isso, não sabemos o nome do monge que viveu esse milagre, nem sua idade, nem seu rosto, mas sabemos algo mais importante, o que se passava dentro dele. Ele era um monge do rito oriental, da tradição dos basilianos, e como muita gente hoje, estava cheio de dúvidas. Um documento antigo, de 1631, descreve esse monge como alguém versado nas ciências do mundo, mas ignorante nas coisas de Deus. Um homem que conhecia muito, mas não cria o suficiente, que se deixava levar pelas vozes de fora, pelas opiniões do tempo e pelas teorias. Duvidava, não uma vez, mas todos os dias. Será mesmo que a hóstia se torna o corpo de Cristo? Será que o vinho se transforma mesmo em sangue? Era um sacerdote que celebrava a missa, mas com o coração inquieto, dividido, ansioso. Como quem vive uma fé de aparência, mas por dentro está frágil. E foi justamente ali, em meio à sua confusão, que Jesus respondeu, sem debate, sem argumento, apenas com um milagre. A hóstia se tornou carne, o vinho, sangue. Essa que você vê agora é a área onde tudo aconteceu, talvez até o próprio altar onde a hóstia sangrou. Com o passar dos séculos, terremotos atingiram a região. A igreja original acabou sendo demolida pelos monges franciscanos, e no mesmo lugar eles construíram um novo templo. Mas algo foi preservado, a relíquia. O milagre de Lanciano não ficou perdido no tempo. Ele ainda está ali, visível, intacto, desafiando a lógica até hoje. A princípio, o monge ficou paralisado diante do que via, perplexo, assustado. Mas aos poucos foi retomando o controle e as lágrimas começaram a cair.
Então, com a voz embargada e o coração em chamas, ele se virou para a assembleia e exclamou: Ó testemunhas afortunadas, que estão aqui para confundir minha incredulidade. Deus bendito quis revelar visivelmente diante dos nossos olhos. Vinde, irmãos, vede a carne e o sangue do nosso Cristo amado. A congregação correu em direção ao altar. Alguns choravam, outros se ajoelhavam. O que viam, ninguém conseguia explicar. Logo, a notícia se espalhou pelas ruas de Lanciano, e um a um, moradores da cidade foram vindo à igreja. Queriam ver com os próprios olhos, e o milagre estava lá, à vista de todos. Foi no exato momento da consagração. O monge ergueu a hóstia, e diante dos seus olhos, ela começou a mudar. Deixou de ter a aparência de pão, ganhou cor, textura, carne viva. O cálice com vinho também se transformou. O líquido ficou mais espesso, mais escuro. Virou sangue, que aos poucos se dividiu em 5 coágulos distintos. O altar virou um lugar de espanto. Ali, sem aviso, sem metáfora, sem explicação. O corpo e o sangue de Cristo estavam visíveis. A carne permaneceu intacta. Já o sangue se dividiu em 5 fragmentos, 5 coágulos, de tamanhos diferentes e formas irregulares. Intrigados, os monges decidiram pesar cada pedaço, e aí algo estranho aconteceu. Uma das pelotas pesava o mesmo que as 5 juntas. 2 também pesavam igual às outras 3. A menor tinha o mesmo peso que a maior. Uma nova pesagem oficial foi feita em 1574, com a presença do arcebispo Gaspari Rodrigues e várias testemunhas. Esse fato foi tão marcante que foi gravado em uma tábua de mármore. Está lá até hoje, com a data de 1636. No entanto, esse fenômeno do peso igual nunca mais se repetiu. A última vez foi em 1574. Nenhuma análise posterior conseguiu confirmar isso, nem mesmo os estudos científicos do Dr. Linoli em 1970. O peso total atual dos coágulos é de cerca de 16,505 gramas. O de cada um deles é o seguinte: um de 8 gramas, outro de 2,45, um outro de 2,85, o outro 2,05 e o último 1,15 gramas. Coincidência ou ilusão? Ou um milagre que aconteceu apenas uma vez e nunca mais? Não sabemos, mas é importante dizer com clareza uma questão de honestidade intelectual. Esse detalhe, apesar de curioso, é secundário dentro do milagre de Lanciano. Menciono porque está escrito na tábua de mármore, de 1636. A essência do milagre está na carne, no sangue e na presença real. A carne está em forma de uma lâmina circular de tecido humano, retraída no centro e expandido para as bordas, onde se tornou mais espessa e pregueada. O tecido se recolheu para a periferia com o tempo. A parte superficial é lisa e não há sinais de cortes ou intervenções humanas, apenas pequenos furos, provavelmente feitos por agulhas no passado. A carne está completamente endurecida, com consistência semelhante à madeira. No relatório até é descrita como dura como madeira, devido à desidratação natural ao longo dos séculos. Foi necessário usar uma grande pressão com a lâmina afiada para remover pequenos fragmentos para análise. O sangue está dividido em 5 fragmentos, guardado em um vaso de vidro, com um peso total entre 15,85 gramas a 16,505 gramas. Sua cor atual é amarelo-marrom, e ele também se encontra duro como pedra, exigindo certa força para ser cortado. Apresenta pontinhos brancos, identificados como fungos e mofos,
causados pelo tempo, sem sinais de mumificação ou conservação química. É como se o coração se tivesse retraído para a periferia, e na extrema periferia vemos esses buracos, que são 12, e que indicam a passagem de pregos. Consequentemente, nos vem a explicação. O coração, sendo um tecido vivente, foi ao encontro da contração do rigor mortis, que acontece normalmente no coração do cadáver humano. Esse rigor mortis fazia com que o coração se fechasse, então os monges o esticaram e o fixaram sobre uma tábua de madeira. Nessa altura, o coração que deveria contrair-se de qualquer maneira, em qualquer direção, não podendo fechar-se em direção ao centro, se retraiu na direção externa, tendo como referência um ponto fixo à parte periférica. Em conclusão, o milagre eucarístico de Lanciano compõe-se de uma carne e miocárdio e de um sangue de natureza humana. O milagre de Lanciano já era conhecido e venerado há séculos, mas o que se via a olho nu, a carne, o sangue, os coágulos, era só o começo. Com o tempo, a relíquia atravessou guerras, terremotos, mudanças de regime e permaneceu ali, intacta. Mas no século XX, algo inédito aconteceu. Pela primeira vez, a ciência foi chamada para olhar de perto, e o que ela encontrou surpreendeu até os mais céticos. Em novembro de 1970, algo diferente aconteceu em Lanciano. A pedido do arcebispo da cidade, Monsenhor Pierantoni, e do ministro provincial dos franciscanos conventuais de Abruzzo, e com autorização oficial de Roma, decidiu-se submeter as relíquias eucarísticas com quase 1.200 anos de história a um exame científico. Era um desafio ousado, mas a fé católica, que não estava em jogo, e na tradição que cercava o milagre, não tinham nada a temer. A ciência, afinal, não estava ali para julgar, mas para observar. A missão foi confiada ao Dr. Odoardo Linoli, médico-chefe do Hospital de Arezzo, professor de anatomia, histologia, química e microscopia clínica. Ele foi auxiliado por um outro especialista, o professor Rogério Bertelli, da Universidade de Siena. Marque bem esse nome, vamos falar dele com mais calma depois. No dia 18 de novembro de 1970, o Dr. Linoli coletou amostras da carne e do sangue para uma análise laboratorial. Em 4 de março de 1971, ele apresentou o seu relatório final. O que ele descobriu desafia qualquer explicação puramente natural. Vamos às conclusões. A carne é humana e pertence ao miocárdio, tecido do coração, identificada pelo formato e estrutura celular. O sangue reagiu de maneira positiva a todos os testes típicos de sangue humano, tanto nos exames imunológicos quanto químicos, mas uma confirmação de sua autenticidade e origem orgânica. Ambos são do mesmo tipo sanguíneo AB, o mesmo do sudário de Turim e também do sudário de Oviedo, e comum entre os judeus e povos do Oriente Médio. Apesar da aparência seca e petrificada, as proteínas do sangue estão preservadas de forma semelhante às encontradas em sangue recém-extraído, o que é extraordinário, pois não houve nenhum processo técnico de conservação. A lâmina de carne retirada do coração é precisa e sutil, exigindo uma habilidade cirúrgica que seria inexplicável no século VIII. Presença de tecidos intactos e ausência de deterioração natural. Apesar da exposição ao ar por mais de 1.200 anos, não foram encontrados sinais de decomposição natural de um tecido. Isso é cientificamente inexplicável, já que não houve uso de conservantes, nem condições de preservação ideais.
Entre as tentativas de desacreditar o milagre de Lanciano, uma das mais espalhadas e mais frágeis é a que afirma que Ruggero Bertelli, o segundo cientista envolvido no estudo de 1970, simplesmente não existe. Ou pior, que se existe, seria um economista, não alguém da área da saúde. Mas há questões que precisam ser levadas muito a sério e que tornam esse milagre altamente problemático. Um crítico cético descobriu, inclusive, que um economista teria se passado por anatomista nas pseudo-investigações científicas. O crítico do blog ceticismo.net escreve: o texto diz que foi encomendado ao professor Eduardo, o nome na verdade é Odoardo Linoli, que pesquisasse a autenticidade em 1970. Que maravilha! Depois de 39 anos, ninguém mais testou o sangue? Por quê? Linoli foi ajudado pelo professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Já temos o primeiro erro. Ruggero Bertelli jamais poderia dar qualquer ajuda na análise, porque Bertelli não é químico, biólogo, patologista ou médico do SUS. Bertelli é economista. Duvidam? Que ótimo, vocês têm mais que duvidar mesmo. Não se pode aceitar nada sem provas. E a prova está aqui. E ele coloca um link. Mas o link que ele colocou não está disponível hoje em dia. De toda forma, ele coloca uma publicação, que eu achei hilário. Ele encontrou uma publicação desse Ruggero Bertelli de economia, que não tem nada a ver com o assunto em questão de anatomia ou de química, que ele teria dado respaldo nas investigações sobre o milagre. Que tal uma publicação indexada do próprio Dr. Bertelli? Quantos Ruggero Bertelli lecionam na Universidade de Siena, hein? De fato, esse paper é da Universidade de Siena, por um pesquisador de economia chamado Ruggero Bertelli. A coincidência não é impossível. Entretanto, cadê o Ruggero Bertelli, anatomista, médico de verdade, que não aparece, que não é encontrado na internet? A lógica de quem acusa é a seguinte: eles exigem dezenas de comprovações, artigos revisados por pares, documentos antigos, fontes confiáveis. Mas para negar o milagre, basta um link quebrado e uma confusão de nomes. Tornam esse milagre altamente problemático. Em primeiro lugar, a ausência de documentação independente. As análises foram conduzidas sem revisão por pares e não foram publicadas em revistas científicas reconhecidas. Isso levanta dúvidas sobre a metodologia e a credibilidade dos resultados. E ele coloca um link, mas o link que ele colocou não está disponível hoje em dia. De toda forma, ele coloca uma publicação, que eu achei hilário. Ele encontrou uma publicação desse Ruggero Bertelli de economia, que não tem nada a ver com o assunto em questão de anatomia ou de química, que ele teria... Mas vamos aqui aos fatos. Ruggero Bertelli, citado no estudo de 1970, não é economista, mas sim seu avô, um renomado professor de anatomia humana, nascido em 24 de abril de 1896. Como você pode ver aí na tela, ele serviu na Primeira Guerra Mundial e se formou em medicina em 1921. No ano do estudo, em 1970, portanto, ele tinha 74 anos. Ele foi professor de anatomia humana nas universidades de Ferrara, Parma e Siena, exatamente como aparece em diversas fontes confiáveis, incluindo registros da Universidade de Torino e documentos acadêmicos da época. Veja esse trecho de uma publicação da época sobre um trabalho científico na área de anatomia datado de 1951. Foi um estudo completamente revisado, atualizado e significativamente expandido por Ruggero Bertelli. E a área, anatomia. Inclusive, em uma matéria do jornal La Repubblica, vemos a citação clara sobre a tradição da família Bertelli no ensino médico. Até 1965, a cadeira foi ocupada pelo professor Ruggero Bertelli, seguido por seu filho, o professor Luciano Bertelli, até 1998. Depois, o filho de Luciano, Eugênio Bertelli, tornou-se professor associado na mesma disciplina. E para encerrar qualquer dúvida, o próprio neto, o Ruggero Bertelli, economista, deu uma declaração que, ironicamente, mais ajuda quem crê no milagre do que quem tenta negá-lo. Meu avô ensinava anatomia humana, sendo um descrente. Ele abordava a questão com rigor científico. Sei que ficou profundamente impressionado. Como um descrente racional, lamentou não ter encontrado uma explicação científica para um fenômeno que deveria ter uma explicação. Ou seja, não só o professor claramente existia, como era um homem sério, cético e meticuloso, e ainda assim ficou sem resposta diante do milagre de Lanciano. E só para reforçar a falta de cuidado de quem tenta desmascarar o milagre. Em um desses vídeos, dizem que o nome do monge que viveu o milagre era Bento. Acontece que a tradição sempre afirmou que seu nome é desconhecido.
O milagre de Lanciano teria ocorrido no século VIII, quando um monge bento se viu atormentado por dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Durante uma missa, o pão e o vinho... E tem vídeos com acusações tão absurdas, como de que a igreja rouba cadáveres para forjar a relíquia ou os testes da relíquia. Agora, eu refuto esse milagre de Lanciano. Só que vamos agora. Com certeza é mentira. Para pensar, quantas pessoas, se for cesárea, pedaço ali, do coração do ser humano, de quantos cadáveres pegam daí, toda semana, da mulher, entre aspas, você que conhece aí do processo de decomposição do corpo humano, quanto tempo leva aqui para um pedaço de carne, a coração, ele não se degrada dentro daquele objeto? Quantas vezes será que você está correndo atrás, está limpando um pedaço de carne? Eu aposto que você não vê. É óbvio que você não vê. Fecha a igreja, vai poder fazer isso. Agora, um pedaço de carne de alguém, não é? Pois é. E aí, de quem será? Será que as pessoas desaparecem e acabam indo com um pedaço de igreja? Será que a igreja não nada? Isso de alguma maneira? Não. De forma alguma. Tem umas investigações que aí. Já teria de não é religião, você tem que respeitar a religião. A pessoa não respeita a gente, você tem que respeitar você tem que respeitar. Tá bom. Sinceramente, nem merece resposta. No milagre de Lanciano, podemos ver e venerar a verdade das palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue. Ali, o véu foi suspenso. Aquilo que normalmente só vemos pela fé se tornou visível aos nossos olhos. Carne, sangue, realmente presentes. É o que a igreja sempre ensinou. Na Eucaristia está Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. São Tomás de Aquino dizia: a visão é cega diante da glória. Somente a fé vê o rosto do Senhor. Mas por misericórdia, em milagres como Lanciano, o Senhor permite que vejamos com os sentidos o que só o coração deveria bastar para crer. A quem não crê, especialmente depois do nominalismo de Ockham, que ensinou que só é real o que se pode perceber com os sentidos, nada será suficiente. Esse ceticismo ainda domina nosso tempo. Hoje, muitos jovens dizem: prove. Mas aceita teorias científicas sem prova absoluta, enquanto exigem provas físicas da fé. É uma contradição, mas fazer o quê? Porque a fé, no fundo, é mais razoável do que muitos querem admitir. Por isso, a você que crê, visite Jesus no sacrário. Ele está lá, vivo, nos espera, nunca nos abandona. Os milagres eucarísticos são chamados de Deus, chamados à conversão, ao silêncio e à adoração, chamados a redescobrir a missa. O maior de todos os milagres é ali, no altar, que encontramos a cura da alma, a paz, a graça. Rezemos para que os nossos sacerdotes tenham uma fé viva e para que nós também voltemos a reconhecer a grandeza do dom que nos foi dado. Viva Jesus na Eucaristia! E viva a Santa Igreja Católica!